gravar mais um vídeo de leituras e os dois últimos livros que eu li, sobre os quais eu vou falar hoje um pouquinho. O primeiro é O Casamento que Você Sempre Quis, de Gary Chapman, e o segundo, Seja Líder de Si Mesmo, de Augusto Cury. Então, o primeiro livro, O Casamento que Você Sempre Quis, ele é um livro cristão, o autor é cristão, e ele vem falar um pouquinho sobre o casamento cristão, dando dicas para que possa melhorar o relacionamento entre duas pessoas. Então ele começa falando primeiro sobre o porquê as pessoas se casam. Que geralmente a gente tem a ideia de que nós casamos para ser felizes. Mas aqui ele diz, como eu já vi em muitos estudos para casais, em pregações, em vídeos, em outros livros, que na verdade nós nos casamos para fazer a outra pessoa feliz. Né? Essa é a intenção do casamento, não é para você ser feliz, porque casamento não é algo egoísta, é algo onde você vai exercitar o amor, e o amor é você fazer o outro feliz. Ele fala também por que as pessoas não mudam. Ele até conta uma experiência dele com a esposa, que diz que ela tinha mania de deixar portas e gavetas abertas, ela nunca fechava. E ele passou a pedir para que ela fechasse. E de repente ele voltava, chegava em casa e as portas e gavetas todas abertas. E ele conversou com ela sobre isso, eles chegaram até uma discussão. A filha dele se machucou, né, e foi parar no hospital, deu pontos por causa de uma gaveta ou uma porta aberta, e ele achou que depois disso a esposa iria mudar. Mas ele acabou percebendo que esse era um defeito, uma mania dela, que ela nunca iria mudar, e que talvez Deus tivesse colocado ele, paciente, na vida dela, para que ele pudesse fechar todas as gavetas e portas que ele abrisse. Então ele chegou um dia e disse para ela que já havia entendido que ela não tinha a condição de mudar em relação a isso, então que a partir de hoje, daquele dia, ele não iria mais reclamar e ele passaria a fechar todas as portas e as gavetas. Ele aprendeu a conviver com isso, então é isso que ele fala, existem algumas coisas que o nosso esposo ou a nossa esposa eles vão mudar, outras coisas eles nunca irão mudar, e nós temos duas opções, três opções ele fala: passar a vida inteira reclamando e infeliz por causa disso, se separar do esposo, da esposa por causa de um defeito que você não consiga conviver, ou aceitar e tornar o relacionamento mais leve. Ele fala também sobre a dificuldade de comunicação que às vezes existem entre alguns casais, de você falar algo e a pessoa entender outra coisa. Ele fala que existe um momento certo para conversa, a hora certa para conversa. Ele dá dicas de como o relacionamento pode se tornar uma comunicação mais saudável e mais fluente. Ele também fala sobre quem toma conta do que no casamento. Ele fala que é muito importante ser divididas as tarefas no casamento, a tarefa de quem vai cuidar das compras, quem vai cuidar do pagamento das contas, e várias outras coisas que essa tomada de decisão, de organizar as tomadas de decisões, facilitam para que o casal viva em paz e harmonia e não estejam sempre em discussões. Se vocês ouvirem uma batida aí, as belezas dos meus vizinhos resolveram fazer barulho neste momento, mas tudo bem, abafa o caso. Ele fala também sobre o sexo no casamento, que o casal precisa estar bem nisso. Ele fala que nós nos enganamos muito quando nós vemos filmes, né, hollywoodianos, onde basta apenas o casal se encontrar, se beijar e já rolar aquela química, aquela coisa, mas no casamento não é assim. Os primeiros dias, os primeiros meses pode até ser, mas vai chegar um momento onde esse bem-estar, né, essa boa comunicação na área sexual, ela vai exigir esforço de ambos, mais da mulher do que do homem,
porque o homem já tem essa predisposição a ser mais animado, e a mulher já nem sempre é assim, mas que precisa haver esse bom relacionamento, precisa haver um esforço para que esse bom relacionamento sexual também aconteça, porque ele é a peça fundamental dentro do casamento. Ele fala também sobre deixar os pais e dar honra a eles. Então, no sentido de que muitos casais, eles ainda mantêm uma relação muito forte com os pais no sentido de interferência no relacionamento. Ele fala que às vezes uma esposa briga com o esposo e ela vai, conta para o pai, conta para a mãe, e aí passa 1, 2 dias, ela se reconcilia com o esposo, mas ela não conta para os pais. Então, para os pais sempre fica aquela imagem negativa, né, do genro, da nora, e isso não é bom, você levar os seus problemas para os seus pais, para os seus familiares, né? O casal, ele tem que resolver os seus próprios problemas, lavar a sua própria roupa suja, porque a partir do momento que eles começam a levar esses problemas para os seus pais, para os familiares, eles também dão o direito de que os seus pais e os seus familiares passem a se intrometer e dar pitaco, vamos dizer assim, no seu relacionamento. E ele termina dizendo sobre amor e dinheiro, que ele fala que também é uma causa de muitos casais terem problema no relacionamento, porque a partir do momento que você se casa com a pessoa, o que ela tem passa a ser seu, as dívidas que ela tem passam a ser suas. Então isso também tem que ser algo muito determinado, algo muito conversado entre os dois, né? Ele fala uma coisa que é legal, para que não haja problemas, discussões em relação a você gastou isso, você comprou isso, você não era para fazer. Então ele fala que é importante ter um valor estipulado, até onde as pessoas, né, o marido ou a esposa, podem gastar sem que precise consultar o outro. Por exemplo, se eu vou fazer uma conta até R$50, eu posso ter autonomia de fazê-la sozinha sem precisar conversar com meu esposo. Mas se for mais do que isso, precisa ser conversado, precisa haver um acordo, porque de repente é um bem, é algo que os dois estão precisando. Mas em vez de causar algo bom, vai causar, como que se diz? Esqueci a palavra. Vai causar desgaste no relacionamento, porque aí vai gerar uma briga, um conflito que não precisaria existir por causa de não ter tido antes o planejamento, a conversa, a discussão de como as coisas deveriam ser feitas. Então é um livro muito bom, eu gosto muito dos livros do Gary Chapman, eu tenho acho que 2 ou 3, mas existem muitos livros dele sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família, sobre filhos. Então fica aí a indicação do livro, espero que vocês gostem, que vocês encontrem, que vocês leiam e que vocês gostem. O outro livro que eu li é Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu leio bastante Augusto Cury, eu gosto muito. Quando você lê muitos livros dele, você acaba vendo que alguns momentos eles são meio repetitivos, porque ele repete muito o que ele escreve em um livro ou outro. Mas mesmo assim são livros que eu gosto muito, eu acho até o fato dessa repetição nos vários livros nos faz absorver bastante da maneira como ele pensa, das coisas que ele diz. Então esse livro Seja Líder de Si Mesmo é um livro bem curtinho, eu li em um dia, assim, bem rapidinho, algumas horas, mas ele fala basicamente que o nosso maior desafio é nós liderarmos a nós mesmos, liderarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Ele fala que nós somos seres humanos que aprendemos a manusear, a controlar o mundo, a tecnologia, todas as coisas à nossa volta, mas nós não aprendemos a liderar a nós mesmos. Nós sofremos com os nossos sentimentos, nós somos aprisionados a decepções, a tristezas, a timidez, a ira, a raiva, a falta de controle. Então ele conta aqui uma história de um personagem que foi a uma peça de teatro e começou a assistir, né, os atores encenando, e começou a ver que aquela história era muito parecida com a sua história de vida. E aí ele começou a ver momentos de
felicidade para o personagem, de superação, de vitória, onde ele se destacou, onde ele foi elogiado pelas pessoas. E de repente o ator principal desceu do palco, sentou ao seu lado e ele percebeu que aquela história era sobre a vida dele, né? E ele ficou feliz de ver que as pessoas estavam elogiando, reconhecendo, mostrando o lado bom dele. E só que de repente teve um intervalo e a peça continuou só com os outros atores. O ator principal não estava mais. E ele começou a ver aí o lado ruim da vida dele, né? Às vezes onde ele foi controlado pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos negativos, e ele começou a se sentir envergonhado. E ele começou a olhar para o lado procurando o ator principal, mas ele não achava. E ele olhou para si mesmo e se viu vestido com as roupas do ator principal. Então caiu a ficha que o ator principal, na verdade, não era o rapaz que tinha sentado ao lado dele, mas era ele mesmo. Então toda essa analogia serviu para mostrar para ele que ele era o ator principal, ele controlava a sua vida, até que em um momento ele se perdeu, os seus sentimentos, os seus pensamentos passaram a controlar a sua vida e ele passou a assistir aquilo tudo passivamente. Então ele fala muito a respeito de nós termos o autocontrole das nossas vidas, de nós conseguirmos resistir os pensamentos, os sentimentos, as coisas ruins que tentam nos parar. Quantas vezes nós temos na infância uma situação onde nós nos sentimos tímidos, envergonhados, humilhados, e aí essa pessoa passa a ter fobia de falar em público, fobia de se expor, e passa a ter um trauma, e passa a ponto de ter tremedeiras, desculpa que o livro aqui quase caiu, a ponto de ter tremedeiras, a ponto de perder o controle, de passar mal, ter diarreia, ter vômito, se tiver que falar em público. Então ele fala que é muito importante nós conseguirmos ter o controle dos nossos sentimentos, mostrar para os nossos sentimentos que nós podemos vencê-los. E ele fala que uma maneira de você fazer isso, primeiramente, é você enfrentando a si mesmo, enfrentando esses sentimentos que você tem e fazendo com que você viva novas situações, para que esses sentimentos ruins sejam substituídos por sentimentos bons. Então, se você teve lá uma situação onde você se sentiu frustrado, onde você se sentiu humilhado, você vai viver uma situação parecida, onde você terá um sentimento bom que substituirá o sentimento negativo em você. Então é um livro muito bom, um livro bem curtinho, de fácil leitura, que eu espero que vocês gostem da indicação. Então Seja Líder de Si Mesmo, indicação do Augusto Cury. Então é isso, essas são as leituras de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no meu canal para você receber as atualizações. E por hoje é só, até a próxima.